Bem, a primeira questão que a gente gostaria de falar é que essa atividade é normatizada pelas instruções CVM, né, da Comissão de Valores Mobiliários, número 497 e 515 de 2011. A característica aí do agente autônomo de investimentos é ser uma pessoa natural. Quando a gente fala pessoa natural, o sinônimo é de pessoa física, né, que deve ser registrada e que exerce as suas atividades por meio de uma sociedade simples ou através de uma firma individual, constituída, nos dois casos, exclusivamente para esse fim. Nesse caso, eu gostaria de chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, se o agente autônomo exercer atividade por meio de uma sociedade simples, né, ela vai exercer essa atividade tendo sócios dentro dessa sociedade simples, e essa sociedade vai ser caracterizada por uma pessoa jurídica, uma PJ. Já se ela exercer essa atividade por meio de uma firma individual, ou seja, nesse caso, é um agente autônomo que não tem sócios e exerce sua atividade através dessa firma individual. Apesar dela ter um CNPJ, né, ela vai ser caracterizada como uma pessoa física. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. O segundo ponto é que, nos dois casos, tanto sociedade simples ou firma individual, esses casos ela deve ser constituído exclusivamente para esse fim. Chamando atenção para isso porque no objeto social deve constar apenas, né, a atividade de agente autônomo de investimento como a sua atividade fim. Não pode ter outra atividade, como consultoria, análise e etc. Vai ser muito comum agora no nosso material a gente sempre apresentar um conceito e logo em seguida uma questão muito parecida. Isso vai te ajudar a absorver esse conceito, né, ali de forma mais aprofundada. O agente autônomo de investimento pode ser constituído sob a forma de pessoa. A resposta correta é a letra C, natural ou jurídica. Isso porque nós vimos, né, que ele pode exercer sua atividade através de uma firma individual. Nesse caso, apesar de ser uma firma individual, vai ter um CNPJ, mas é caracterizada como uma pessoa física, uma pessoa natural, ou através de uma sociedade simples, e nesse caso vai ser caracterizada como uma pessoa jurídica. Então é por isso mesmo, o agente autônomo pode ser constituído sob a forma de pessoa natural ou jurídica, são duas possibilidades. Uma outra questão ali, um outro assunto ali, é que o agente autônomo, né, no caso, exercendo sua atividade através de uma pessoa jurídica, né, ele deve ter os sócios dele, né, devem ser exclusivamente os agentes autônomos de investimento. Então isso é uma coisa importante, todos os sócios devem ser agentes autônomos de investimento. Uma outra questão deve ter na denominação, né, daquela pessoa jurídica a expressão agente autônomo de investimentos. Então está lá o nome do escritório, seja ele qual for, seguido pela denominação agente autônomo de investimentos. Uma outra questão é que todos os sócios são responsáveis perante a CVM, que é exatamente pela CVM, que é a entidade reguladora, pelas entidades credenciadoras e pelas atividades da sociedade, né? Então, essa responsabilidade dos sócios perante a CVM, perante a entidade credenciadora. Quem é a entidade credenciadora nesse caso? É a Ancor, exatamente essa que você está fazendo a sua certificação e o seu credenciamento a posteriori. E uma outra característica importante é que o mesmo agente autônomo de investimento não pode ser sócio de mais de uma pessoa jurídica constituída nos termos citados. Ou seja, esse agente autônomo não pode ser sócio de mais um escritório de agentes autônomos. Vai ter que ter uma exclusividade para um único escritório. Como nós fazemos aqui uma questão, são condições para a constituição de um agente autônomo de investimento, pessoa jurídica. A resposta correta, já vamos diretamente, porque ao chegarmos na resposta correta, depois analisamos com calma as alternativas, mas vamos já direto na resposta correta, sempre para você já memorizar também qual é o conceito. Depois teremos simulados ali, que você vai poder realmente fazer a análise e escolher a resposta que melhor cabe, né, que você acha que é correta. Mas nesse momento a gente já vai direto para a resposta correta. Uma outra opção é você pegar e ao estudar ali, você tá assistindo o vídeo, na hora que a gente faz uma questão, antes de você ter a resposta, você aperta o pause e aí com esse pause você verifica qual é a questão mais apropriada, né, a resposta correta ali,
e coloca, faz aquela marcação. E depois você vê a nossa explicação aqui. Né? É uma forma de você otimizar o seu tempo. São condições para a constituição de um agente autônomo de investimento, né? O AI, pessoa jurídica, né? Ali. Então, a resposta correta é ser constituída apenas por agentes autônomos. Como a gente pegou e falou, não vai poder ter lá sócios que não sejam agentes autônomos, tá bom? As outras opções aqui, as outras alternativas. Ter no máximo um sócio que não seja agente autônomo? Claro que não. Todos os sócios devem ser agentes autônomos. Outro, ter no máximo 3 sócios que não sejam agentes autônomos? Claro que não. Ou a outra alternativa, a letra D, apenas pessoas físicas podem ser agentes autônomos de investimento. Também está errado, porque a gente viu que pessoa jurídica pode ser agente autônomo de investimento, certo? Bem, a questão agora, uma outra questão, quando houver a constituição de uma pessoa jurídica para ser agente autônomo de investimento, a mesma deve ser. Né? A resposta ali, vamos analisar. O primeiro item ali, ter sócios que sejam apenas agentes autônomos de investimento? Isso sim, está correto. Item 2, ser constituída exclusivamente para essa finalidade? Sim, também está correto, é uma outra característica. Item 3, ser uma sociedade anônima? Não, a gente vai verificar que a maior parte dos escritórios de agentes autônomos ali são constituídos sob a forma de uma sociedade limitada ou até mesmo a Eireli. Então, não existe, como a gente observou, não existe a obrigatoriedade de ser constituída sob a forma de uma sociedade anônima. Lembre sempre disso, né, que quando observa ser uma sociedade anônima, está indicando que é obrigatório que seja uma sociedade anônima, e não é o caso. Então, estão corretos exatamente 1 e 2, a resposta, então, é a letra C. Agora vamos falar sobre a atividade do agente autônomo de investimento, né? O que constitui essas atividades. Uma primeira é a prospecção e captação de clientes. Uma segunda é a recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para o sistema de negociação ou de registro cabíveis. Uma terceira atividade do agente autônomo de investimento é exatamente prestar informações sobre os produtos oferecidos e também serviços oferecidos pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado. Então, você tem lá uma corretora, por exemplo, no qual você foi contratado. E aí você pode prestar informações sobre os produtos dessa corretora e também sobre os serviços oferecidos por essa corretora. Então, essa é a terceira atividade ali do agente autônomo. Uma quarta atividade do agente autônomo é a distribuição de cotas de fundo de investimento sob a responsabilidade e como preposto de instituição também integrante desse sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários. A gente usa muito essa sigla, né? Sistema de Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários, é o SDTVM. Você vai ver isso em nossos materiais e em vários outros materiais ali sobre o assunto, certo? Então, essas 4 atividades do agente autônomo de investimentos são atividades do agente autônomo, exceto, né? A resposta correta é a letra B, que é realizar alterações na carteira de investimento dos clientes da sua carteira. Então, vamos entender isso daqui. O agente autônomo tem uma carteira de clientes. Uma carteira é um sinônimo de conjunto, tem um conjunto de clientes, né? Ele pode realizar alterações na carteira de investimento, ou seja, no conjunto de investimentos de um determinado cliente ali. Bem, se o cliente solicitou essa alteração, então você pode fazer essa alteração. Se o cliente não solicitou essa alteração, você não pode realizar essa alteração. Por isso que não é atividade do agente autônomo realizar alterações na carteira, né, nos investimentos de um determinado cliente, se ele não solicitou. Por isso, essa é a resposta correta. Vamos analisar as outras alternativas que mostram realmente que são atividades do agente autônomo. A primeira ali, que é prestar informações acerca dos produtos ofertados pela instituição contratante. Sim, nós vimos, né? Você tem lá, por exemplo, uma corretora, que é a que a gente estamos chamando aqui de instituição contratante, né? Que contratou, fez um contrato lá com a pessoa jurídica que você é sócio ou com a firma individual, no caso de você utilizar uma firma individual.
E nesse caso, uma das suas atividades é prestar informações sobre esses produtos. Uma outra atividade que a letra C ali está falando, e é verdade, prospectar clientes para a instituição contratante. Sim, você tem lá milhares de clientes no Brasil hoje com investimentos em poupança, e um dos objetivos ali e das atividades do agente autônomo de investimento é ajudar a alocar melhor esses recursos. Então, para isso, você pode prospectar, ou seja, você pode trazer clientes que não sejam atualmente clientes de uma determinada corretora na qual você foi contratado e trazer esses clientes para a sua corretora e oferecer e apresentar produtos, informações ali dos produtos e serviços, né, dessa corretora. A letra D ali, que é repassar ordens de clientes para a instituição contratante. Então, é verdade, né? Uma vez que o cliente solicitou que, por exemplo, você faça um determinado investimento, compre uma determinada ação, invista num determinado fundo, compre uma determinada debênture, você repassa simplesmente essa ordem desses clientes para a corretora, né? E a corretora, através de tudo de forma informatizada, automatizada, já vai dar essa ordem no mecanismo. Se for comprar uma ação, por exemplo, essa ordem vai ir diretamente para a B3, né, para a Bolsa Brasileira, para que seja executado. Né? Essa próxima questão. Trata-se de uma descrição da atividade de agente autônomo de investimentos. Né? A resposta correta é a letra A, né? No qual distribuir cotas de fundo de investimento sobre a responsabilidade como preposto de instituição, integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários. Então, uma outra atividade, é bom você saber também que o agente autônomo de investimentos pode distribuir cotas de fundos de investimento. Né? Já a letra B, entregar numerário aos clientes da sua carteira? Não. Numerário é dinheiro, em espécie, né? Você não pode entregar numerário aos clientes da sua carteira. Isso é proibido. Atuar como representante de uma instituição integrante do sistema de distribuição e como consultor de investimentos para o cliente. Bem, o agente autônomo de investimento não pode atuar como consultor de investimento, não pode atuar como administrador de investimentos, não pode atuar como analista de investimentos. Isso é específico de outras carreiras do mercado financeiro. Né? Assessor de investimento, agente autônomo de investimento, tem suas atividades específicas. Essa não constitui. Então, consultor de investimento, falou consultor de investimento, administrador, analista de investimentos, não é atividade do agente autônomo, então ele não pode atuar dessa forma. A letra D, terceirizar o serviço pelo qual foi contratado, ou seja, você foi contratado pela instituição, por exemplo, numa corretora, você pode, para exercer uma atividade, você pode terceirizar esse serviço, atividade, se for atividade fim, que é a atividade do agente autônomo, você não pode terceirizar, obviamente, isso daí, não. Mas se você tem um escritório, obviamente, tem que fazer um serviço de limpeza, aí, obviamente, você pode terceirizar esse serviço de limpeza, porque não é uma atividade fim, você não foi contratado para essa atividade, para exercer o serviço de limpeza. E aí, só que terceirizar a atividade de agente autônomo não é possível, né? Então, por isso que a resposta correta, como nós falamos, é a letra A. Uma outra questão de prova, né? Sempre bastante questões de prova para você fixar esse conceito, o agente autônomo de investimento é a pessoa natural, ou seja, pessoa física, registrada na forma da instrução CVM para realizar sob a responsabilidade como preposto dessa instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, a atividade de prestação de informações sobre produtos oferecidos por essa instituição. E também a resposta correta, letra B, e também esclarecer dúvidas adicionais que o cliente tenha sobre os produtos ofertados por essa instituição contratante, por essa corretora. Né? Essa é uma atividade do agente autônomo. Né? Agora, o que não é atividade do agente autônomo, né? Atuar como preposto, ou seja, como representante do cliente, muita atenção nisso. Não é possível, não é permitido atuar como preposto, como representante do cliente. É possível atuar como preposto da corretora, ou seja, da instituição contratante? Isso sim. Preposto do cliente? Não. Tá? Atuar como administrador da carteira de investimento do cliente? Não. A gente acabou de falar, né, na questão anterior, a atividade de administrador, consultor, analista é uma outra carreira, o agente autônomo não pode atuar ali com essa função para o cliente. Atuar também como agente autônomo de uma outra instituição contratante? Não.
o agente autônomo tem exclusividade, né, para prestar serviço a uma instituição contratante, não pode atuar, então, para mais de uma instituição contratante. Tá bom? Bem, materiais utilizados pelo agente autônomo de investimentos, né? Eles devem, né? Você pode ter materiais como, por exemplo, materiais digitais, materiais de cursos, materiais de vídeos. Esses materiais todos, eles devem estar em consonância com as instruções da CVM, né? Ser previamente aprovados pela instituição integrante do sistema, ou seja, pela corretora pela qual o AI tenha sido contratado. Então, o agente autônomo teve um contrato realizado com uma determinada corretora, por exemplo, né? Que a gente está chamando de instituição integrante do sistema de distribuição ali. E aí, você deve mandar esse material previamente, antes da divulgação, para a instituição contratante, para a corretora lá, para ele ser previamente aprovado. Fazer referência, então, o material deve fazer referência expressa à instituição citada, ou seja, à corretora, então vai ter lá o logo, por exemplo, o nome do escritório no qual você trabalha, e vai ter também o nome, né, lá da instituição contratante, por exemplo, de uma corretora. Identificar cada agente autônomo integrante no caso de pessoa jurídica. Então, é uma outra questão ali importante ali. Bem, e vamos falar o que não pode ter nos materiais utilizados pelo agente autônomo. Bem, não pode ter adoção de logotipos desse agente autônomo ou da pessoa jurídica ali, desacompanhados da identificação da instituição pela qual ele tenha sido contratado, com no mínimo igual destaque. Então, sempre isso aparece em prova. Se você colocou lá a identificação do seu escritório, tem que estar lá também a identificação da corretora, da instituição que está contratando o escritório no qual você é sócio, e deve ter, no mínimo, igual destaque. Além disso, não pode ter referência à instituição citada, né? Ou seja, a instituição contratada, lá, a corretora, por meio de expressões que dificultem a compreensão da natureza ou do vínculo existente. Então, como, por exemplo, né, parceira, você não pode usar, a corretora é uma parceira nossa, é uma associada do nosso escritório, é uma afiliada ao nosso escritório. Não, o termo correto é você tem um contrato comercial com a corretora, né, lá, ou seja, o seu escritório tem um contrato comercial com a corretora, então o termo correto é contratada e contratante, ok? Não utilizar parceira, associada ou afiliada. Bem, com relação ao logotipo do AI, vamos falar ali já a questão de prova, com relação ao logotipo do AI, qual é a resposta correta? Ele pode ser utilizado desde que acompanhado da identificação da instituição contratante, com no mínimo igual destaque. Muita prova, muitas provas caem essa questão. Então, igual destaque lá em relação à identificação do escritório com a instituição contratante. Além disso, não há regra, o que está errado? Não há regra definida para essa utilização? É errado porque a gente viu que tem uma regra. Além disso, o AI não pode ter seu próprio logotipo, né? Dá errado. É claro que o escritório lá de AIs pode ter seu próprio logotipo, né? Além disso, ele pode ser utilizado sem o acompanhamento, né? Ou seja, o logotipo do AI pode ser utilizado sem o acompanhamento do logotipo da instituição contratante? Já vimos que não. Então, a resposta correta, como nós dissemos, é a letra D. Em materiais publicitários, a utilização da logomarca do AI deve. Então, a resposta correta é a letra C, estar sempre acompanhada com a marca da instituição contratante. Então, só para frisar aí, uma questão parecida com a anterior, mas para frisar como essa questão cai, né? Bem, uma outra questão, os materiais utilizados pelo agente autônomo no exercício das suas atividades devem, a resposta correta, identificar o agente autônomo como contratado e fazer referência à instituição contratante. Então, deve estar ali no material, identificar o agente autônomo, contratado e a instituição contratante com igual destaque. 3 questões muito parecidas, a gente quis colocá-las aqui, inclusive nesses vídeos, apesar de tem muita semelhança entre elas, né, para você ver que existem variações de um mesmo conceito e que esse conceito é muito cobrado. Uma outra questão ali
Sobre as regras de adoção de logotipos dos agentes autônomos de investimento em materiais publicitários, né? As mesmas valem. Essas regras valem para quê nesses materiais publicitários? Apostilas e treinamento? Sim. Né? Além disso, comunicação por e-mail? Sim. Além disso, site e internet? Sim. Então, estão corretas tanto o item 1, 2 e 3, certo? Então, material que a gente está falando com aquelas regras, tanto apostila e treinamento, comunicação por e-mail, site e internet. Lembre disso. Bem, agora vamos falar um conceito ali de outras atividades relacionadas a valores imobiliários. Não são atividades do agente autônomo de investimentos, né? São atividades do setor financeiro. Por exemplo, a administração de valores imobiliários, a análise de valores imobiliários e a consultoria de valores imobiliários. Tente não decorar isso, mas só entender. A administração, né, de valores imobiliários é atividades relacionadas àquele funcionamento, né, a manutenção, gestão de uma carteira de valores imobiliários. Né? A análise, então, o próprio nome já diz, análise, é um analista de valores imobiliários, é um analista de investimentos, ele tem atividade, no rol de suas atividades, elaborar relatórios, né, de análise destinados a publicar, divulgar ou até distribuir para terceiros, ainda que restrita a clientes. Então, ele faz esses relatórios e divulga esses relatórios. Pode ser uma divulgação aberta ou somente para aqueles clientes. Consultoria de valores imobiliários, é o consultor. É uma outra carreira, né, que é responsável pelo assessoramento, né, de investidores interessados ali em fazer algumas aplicações, seja diretamente no mercado ou até indiretamente. Nesse caso, o profissional deve possuir, claro, conhecimentos técnicos e práticos para auxiliar o cliente na busca dos objetivos. Então, só para destacar aqui, né, que a atividade de agente autônomo, de assessor de investimentos, não é a atividade de administração, análise ou consultoria de valores imobiliários, porque essa tem carreiras específicas. Como é que cai isso em prova? A gente já viu, né, geralmente falando que o agente autônomo pode exercer atividade de administração, análise ou consultoria, e isso está errado. A concessão de autorização para exercício da atividade, né, ali. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, a primeira etapa lá é o credenciamento. Como é que é feito o credenciamento, né? Bem, o credenciamento dos agentes autônomos é obrigatório e feito por entidades autorizadas pela CVM. Quem é atualmente a entidade autorizada pela CVM para fazer esse credenciamento, né, ali é a Ancor, né? Então, quais são as exigências para as pessoas jurídicas, né, para fazer esse credenciamento da pessoa jurídica, de um escritório, né, numa sociedade simples de agentes autônomos de investimento? Quais são as exigências? Ela ter sede no país, né, no Brasil. Serem constituídas como sociedades simples. Outra questão, terem como objetivo social exclusivo o exercício da atividade de agente autônomo de investimento, sendo vedada a participação em outra sociedade. Então, exclusividade dessa atividade é uma das características, das exigências ali para a pessoa jurídica ser credenciada como agente autônomo de investimentos, né? Aí os requisitos ali para o agente autônomo de investimento, né? Você que queira ser certificado e depois credenciado. Certificado é passar na prova, mas depois credenciado como agente autônomo é uma outra etapa. Quais são os requisitos, né? Conclusão do ensino médio no país ou no exterior. Então, observe isso daqui. Cai muito questão em prova falando o agente autônomo de investimento deve ter nível superior em uma determinada, enfim, especialidade. Não. Não é necessário nível superior para ser agente autônomo de investimentos. Ensino médio é suficiente. Aprovação dos exames de qualificação, né, aplicados pela entidade credenciadora, que nesse caso é a Ancor, né, atualmente é a Ancor. Então, é necessário que seja aprovado, que é a primeira etapa, para depois você ser credenciado. Tem um item aí que é interessante, inclusive, que a gente quer chamar a atenção, adesão ao Código de Conduta Profissional. Até 2019, isso daí estava em vigor, mas com o artigo 7º da Instrução CVM, né, lá de 2019, houve a revogação dessa obrigatoriedade. Então, atualmente, isso não é obrigatório. A gente vai ver umas questões de anos anteriores, né, não de 2020, mas de anos anteriores, que abordava isso e falava que era obrigatória a adesão ao Código de Conduta Profissional. Hoje em dia, não é mais. Atualmente, não é mais. Não estar, um outro requisito é não estar inabilitado ou suspenso para exercício pela CVM, pelo Banco Central, pela SUSEP ou pela Previc ali. Então, um outro requisito é não estar inabilitado ou suspenso por essas entidades.
Outro requisito, não ter sido condenado, né, por crime falimentar, de prevaricação, de suborno, conclusão, peculato, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé ou propriedade pública, o sistema financeiro nacional ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Bem, pessoal, até o momento já falamos sobre a questão do credenciamento do escritório de agentes autônomos, assim como o credenciamento do agente autônomo pessoa física, né? Você que queira se tornar agente autônomo, como é feito o credenciamento. A gente observa, né, que esse credenciamento é feito pela Ancor, assim como a certificação, que é a questão de você passar no exame e depois ser certificado, uma etapa anterior ao credenciamento. Depois do credenciamento, uma etapa seguinte é o registro, né? E aí, no caso do registro, quem faz esse registro é a CVM. Então, muita atenção, certificação e credenciamento Ancor, que é a entidade que faz essa certificação, esse credenciamento, essa etapa, e depois o registro, quem faz é a CVM. Bem, esse registro é concedido automaticamente pela CVM, né, a pessoa natural, a pessoa física ou a pessoa jurídica que foi credenciada. Nas etapas anteriores já falamos sobre esse credenciamento das duas pessoas. Comprovado pela inscrição, né? E como é que você consegue comprovar se um agente autônomo está registrado lá na CVM? Bem, existe um site da CVM, né, que você consegue, num mecanismo de busca lá pelo nome do agente autônomo, verificar se ele está registrado ou não, né? E esse site é público, está na internet. Um outro detalhe que é interessante, né, e é bom você saber que cai bastante em prova, é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, né, ela cobra uma taxa trimestral, ou seja, 4 vezes por ano, que é compulsória, né, ou seja, obrigatória, e é uma taxa compulsória de fiscalização, ou seja, pela atividade de fiscalização exercida pela CVM, é cobrado dos agentes autônomos uma taxa trimestral e compulsória, ok? Não está entre os requisitos mínimos para o credenciamento dos agentes autônomos. Então, a resposta correta, que não está, é conclusão do ensino superior em qualquer área de formação. Lembre que a gente falou que um dos requisitos era conclusão de ensino médio. Ensino superior não é requisito. Então, por isso, esse não é um requisito para agente autônomo, por isso essa resposta está certa. Vamos verificar as outras alternativas. A letra B, aderir ao Código de Conduta Profissional, né? Isso é uma questão do passado, antes de 2020, isso sim era um requisito para o agente autônomo de investimento. Atualmente, ele não é mais um requisito, tá? A letra C, não ter sido condenado por crime falimentar. Né? É um requisito realmente para o agente autônomo não ter sido condenado por crime falimentar. Outro, ter sido aprovado em exame de qualificação técnica. Sim, o exame que você está estudando ali é um dos requisitos, né, para depois haver o credenciamento, ou seja, ter sido aprovado e tirar a certificação é um dos requisitos para o credenciamento, ok? Bem, a gente vai observar aqui uma outra questão, são requisitos mínimos para ser cadastrado como agente autônomo de investimento, exceto, letra A, efetuar o recolhimento da taxa mensal de agente autônomo. Então, a gente verificou que a taxa é trimestral, não é mensal. Então, por isso essa questão é a correta, por isso essa questão, o requisito está errado, né, ali. Bem, vamos analisar as outras alternativas. A letra B, aderir ao Código de Conduta Profissional. No passado, era uma alternativa, era um dos requisitos, hoje em dia não é mais. Ter sido aprovado em exame de qualificação técnica é sim um requisito. Ter ensino médio completo no país ou equivalente no exterior é sim um requisito. Então, lembre disso, efetuar o recolhimento da taxa mensal, a taxa é trimestral, e por isso você deve lembrar dessa questão, e que ela é compulsória. Com relação à taxa trimestral que o agente autônomo de investimentos paga para a CVM, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra D. É um valor fixo e trata de uma taxa compulsória. Então, é realmente um valor fixo, né, ali, e é uma taxa compulsória, ou seja, obrigatória. Bom, analisando as outras alternativas, é um percentual sobre o resultado financeiro? Não. É isento nos três primeiros meses? Não. É um valor fixo e trata de uma taxa opcional? É claro que não. E a resposta correta é fixo, e é obrigatório, ou seja, compulsória.
Tá? É bom você observar várias questões de prova, porque alguns sinônimos que podem ser usados, por exemplo, obrigatório, compulsório, preposto, que a gente observa, são questões que a gente já comentou, que essas particularidades você só consegue observar nas questões. Uma outra questão, a atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida por pessoa natural, ou seja, pessoa física, né? Vamos analisar as alternativas. A alternativa 1, né? Item 1, mantenha contrato escrito com instituição integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários. Essa sigla você já sabe, SDTVM, Sistema de Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários. Porém, vamos analisar. Então, a atividade do agente autônomo de investimento somente pode ser exercida por pessoa física que, o item 1, mantenha contato escrito com a instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários. Está certo, né? É o caso de uma pessoa física ter um contrato diretamente com essa instituição integrante, com essa corretora, com essa instituição contratante que está aqui em cima. São sinônimos que a banca utiliza ali para se referir à mesma pessoa, tá? Então, nesse caso, essa corretora pode ter contrato direto ali com uma pessoa física, nesse caso seria uma empresa, uma firma individual, ou pode ter um outro caso, que é o item 2, falando, seja sócio de agente autônomo de investimento, né, pessoa jurídica que mantenha contrato com essa instituição integrante. Tá? Então, são as duas formas ali do agente autônomo exercer a sua atividade, ou diretamente constituindo uma firma individual, que vai ter contrato com a corretora, ou sendo sócio juntamente com outros agentes autônomos de investimento, né, constituindo uma sociedade simples, né, e aí mantendo o contrato com essa corretora. E o item 3 possui ensino superior completo? Não é pré-requisito. A gente já viu que ensino médio é suficiente ali para ser agente autônomo de investimento, certo? Então, o item 1 e 2 está certo, a resposta correta é a letra C.